Olá, investidores, tudo bem? Hoje eu vou falar do IRB Brasil depois da fraude, né? Comentar aqui o resultado do primeiro trimestre de 2020 e a mensagem da nova administração da companhia. Mas antes de começar esse vídeo, vai lá, se inscreve no meu canal, deixa aquela curtida e clica na notificação para você saber quando tem conteúdo novo. Então, pessoal, o IRB assumiu a fraude no balanço. Então, tinha mentira, né? Além de mentir, né, que a Berkshire Hathaway do Warren Buffett era acionista, quando de fato não era, os números eram mexidos, né? Então, o IRB foi lá e republicou o seu balanço. Tá? Então, em 20 anos aí que eu tenho de mercado financeiro, nunca tinha visto algo parecido. E olha que eu cobri setor imobiliário, né? Tinha visto PDG. Parece que é a maldição de empresa com 3 letras. Então vamos olhar então o efeito primeiro no balanço, né? Então, principalmente aí o resseguro emitido no exterior, havia aí um lucro a maior, né? Um lucro a mais, né? Uma mentira, né? Um balanço fake, 553 milhões de reais no lucro de 2019, né? Então o IRB republicou demonstrações financeiras de 2019 e de 2018. Né, só para lembrar o lucro que ele tinha publicado antes, né, que foi publicado no início desse ano, do balanço do ano passado, 1,764 bilhão de reais. Né? Então, quando a gente olha aí o lucro recorrente de 2019 republicado e sem o efeito, né, da venda de participação de shoppings, 706 milhões de reais, pessoal. Então, a empresa, né, como a gente conheceu, o IRB, não é uma empresa de lucro de 2 bilhões de reais, né? Provavelmente não vai ser uma empresa mais do Ibovespa com participação de 2%. No primeiro trimestre, o IRB reportou um prejuízo recorrente, sem esses ganhos, né, de venda de participação em shopping centers, que não são, né, da atividade da resseguradora, 150 milhões de reais de prejuízo nesse primeiro trimestre. Então, pessoal, é o seguinte, 40% de retorno sobre o patrimônio líquido não existe mais, é fake, era uma mentira, era uma fraude que foi admitida, né, pela companhia. Então, pessoal, o IRB reconheceu a fraude. Então, vou abrir aspas, isso está na demonstração financeira da IRB. Verificou-se que ex-diretores e outros colaboradores da companhia praticaram irregularidades que culminaram na modificação intencional e sistêmica de dados operacionais da companhia, relacionados principalmente às reservas técnicas, tá, pessoal? Então, o rombo, né, das reservas técnicas da investigação da SUSEP, 2,1 bilhões de reais, tá? Então, esse rombo é até menor, né, do que o mercado esperava. Acho que quando veio o balanço, né, nessa segunda-feira, pós-mercado, né, dia 29 de junho, eu acho até que foi um impacto menor, né? Mas então foi efetivamente reconhecida a fraude, né? O lucro, o resultado da companhia é muito menor do que se divulgava antes. E agora vou falar aqui para vocês os principais destaques da teleconferência, né? Então, quem é acionista e quem tem interesse, recomendo. Dessa vez eles colocaram o replay lá no site de RI do IRB. Você pode escutar a longa sessão de perguntas e respostas. Então, uma nova diretoria, uma nova direção, né, com destaque, né, para a saída de executivos, né, principalmente da Isabel no segmento aí de underwriting. Então a empresa perdeu aí a sua principal referência nesse mercado. Na minha opinião, foram umas respostas muito soft, né, para a sessão de perguntas e respostas. Eu acho que se deixou mais incertezas, né, do que acho que a diretoria nova, né, tá lá, assim, melhorou bastante, né? Agora a governança corporativa reconheceu a fraude, afastou o antigo CEO, o antigo CFO, eles serão processados, inclusive, né? Então melhorou bastante a transparência, a governança com mudança no conselho. Só que uma frase como: iremos fazer a nossa lição de casa e voltamos com vocês com os números. Então, uma incerteza muito grande sobre qual será o nível de rentabilidade do IRB daqui para frente. E aí, outra frase, né, da diretoria, logo no final ali da teleconferência: o nosso lema é sem pressa e sem pausa. Então, a minha leitura é que vai demorar muito para arrumar a casa, vai levar um tempo para os diretores conhecerem a fundo os números,
e mesmo com esse balanço republicado, a gente não tem certeza absoluta, né, sobre o patrimônio líquido do IRB, porque a principal métrica, né, nesse setor de seguros, de resseguro, e setor financeiro em geral, né, pessoal, retorno sobre o patrimônio líquido. Então, se o patrimônio líquido não mede, né, adequadamente o patrimônio da empresa, né, então você não sabe nem qual é o retorno, nem qual é o patrimônio. Então, poderemos ter mais ajustes, né, daqui para frente, e inclusive, principalmente nas operações do exterior, né, que foi onde aconteceu o problema, na verdade, né? Então, os problemas aí de reserva técnica da SUSEP. Então, o que vai acontecer? Né, vai precisar ser feito um aumento de capital, né? Então, os principais acionistas, Itaú e Bradesco, o Itaú disse que deve aportar dinheiro no IRB, o Bradesco ainda não se pronunciou, e é essencial, né, que os grandes bancos possam aí fazer essa capitalização para que os outros acionistas possam acompanhar, né? Então, na minha opinião, o novo IRB vai ser focado muito mais no mercado local, onde realmente ele tem 40% de market share, tem tradição, antigamente era um monopólio, né? Acho que as operações no exterior aí foram o cerne, né? E é onde aconteceram as fraudes, né? Que levaram a necessidade de aumentar o capital em 2,1 bilhões de reais e, né, nos preços atuais, né, a ação está por volta aí de R$10, então esse 2,1 vai ter que aumentar a quantidade de ações aí entre 20% e 25%, né? Vai depender do preço, né? Então a pergunta que fica, né? Qual que é o preço justo do IRB e qual que é o nível de rentabilidade da empresa, né? Então eu fiz a seguinte conta, né, pessoal? A gente vai lá agora, o novo patrimônio líquido da empresa é 3,5 bilhões de reais, né? Esse número era mais perto aí de 4 bi antes, né? Então esse número diminuiu bastante, né? O patrimônio líquido do IRB, porque justamente existia um lucro ali que não era verdadeiro. Na verdade, o patrimônio líquido de dezembro de 19, antes da fraude, era 4,3, né, bilhões de reais. Quando a gente olha agora o patrimônio líquido de março, 3,5 bilhões de reais. Então, o valor de mercado hoje da companhia dividido pelo patrimônio líquido, o preço sobre o valor patrimonial, 2,7 vezes, né? Então, me parece até uma primeira leitura, uma ação cara, né? Já que a gente não tem visibilidade sobre os números, provavelmente o patrimônio líquido vai ter mais perdas e, mais ainda, né? Vai precisar de um aumento de capital, né? Então, eu fiz aqui o cenário, assumindo aqui o preço de R$10,21, que é o fechamento aí enquanto eu gravo esse vídeo. Então, vai aumentar então a quantidade de ações em 22%, né? Então, se o Bradesco e o Itaú fizerem aporte, outros acionistas acompanharem, for feita uma emissão, né, de novas ações, uma oferta totalmente primária, daí o patrimônio líquido da companhia vai subir, né, para 5,6 bilhões de reais, e aí com o aumento das ações, aumenta o valor de mercado. Hoje o IRB vale 9 bi e meio, né, iria para 11 bi e 600, e aí um múltiplo preço sobre valor patrimonial perto de 2 vezes, né? Então, nesse nível, né, de 2 vezes, tá precificando aí, né, se a gente usar aqui o modelo de Gordon, né, eu já falei isso em outros vídeos, o modelo de crescimento de Gordon de dividendos, né? Então, nessa nova quantidade de ações, após o aumento de capital do IRB, né, considerando um custo de capital próprio de 10% em dólares, né, em termos reais, e 4% de crescimento real acima da inflação, daria aí um ROI implícito no modelo. Eu coloquei a tabelinha aqui para vocês verem, né? Então, do lado esquerdo tem, no preço atual, com o aumento de capital, quanto que o mercado precifica de ROI, que é retorno sobre patrimônio líquido, e do lado direito eu assumo, né, qual seria a minha premissa aí de ROI, e dado o custo de capital e dado o crescimento, então o preço das ações por volta de R$10. Então toda essa conta aqui, toda essa matemática para dizer o seguinte, né, pessoal? Então o preço das ações parece agora precificar esse novo nível de rentabilidade do IRB, né? Então a gente está falando aí de 16% de ROI, quer dizer, e mesmo esse número talvez possa ser otimista, já como eu disse, né, no primeiro TRI a companhia teve um prejuízo de 150 milhões de reais.
né? Se a gente tira os efeitos aí de venda de propriedade, venda de shopping center. Então, apesar das ações estarem aí acumulando uma queda, né, forte aí no ano, né, e muita gente aí fica olhando para o papel, vê um papel que está caindo aí, acho que quase 80%, né, no ano, fala assim, poxa, tá na hora de comprar, tá na hora de entrar nessa ação? Eu diria que não, né, porque a incerteza é muito grande, tá? Então as ações acumulam aqui 74% de queda no ano, e como eu mostrei aqui nessa conta, né, com os números reais agora de patrimônio líquido e olhando até um lucro aqui para frente aí de 800 milhões de reais, que acho que esse é o lucro que ele fez em 2019, né? Se você tira o ganho das propriedades. Então, com esse lucro de 800 milhões de reais projetado para 2020, dá esse ROI de 16%, né? Então, tá no preço e ainda está assumindo que vai ter um aumento de capital, né? Então, os riscos são muito grandes, na minha opinião, né? A companhia agora vai ter que fazer realmente, como disse a diretoria, sua lição de casa, correr atrás aí do prejuízo. Os acionistas vão ter que colocar dinheiro e a incerteza está muito grande nas ações do IRB, né? Então, realmente é o sem pressa e sem pausa. Eu ficaria fora das ações do IRB. Acho que tem ações aí do setor financeiro que tem uma previsibilidade muito melhor. É isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, então dá um like, compartilha e mande sugestões aqui de empresas e setores para falar aqui no canal. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.